Hoje compartilhar com vocês uma palavra a respeito de amor. E eu fiquei meio assim com Deus, porque eu disse, mas Senhor, até esses dias nós entre os pastores conversando, né, lá na casa dos pastores da Emília. E aí, falando, nossa, ultimamente a igreja tem falado de amor. E aí eu disse, mas Senhor, o amor de novo não, né? Já deu, todo mundo já sabe que amor de novo não. E aí eu lutando com o Espírito Santo, e ele falou assim, vai falar ou não vai? Eu disse, amém. Então eu queria compartilhar com vocês. E queria que nesse momento vocês fechassem os olhos, curvassem sua cabeça. Nós possamos falar com Deus, amém? Que você peça para o Senhor fazer com você nessa noite aquilo que você precisa. Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Nós queremos Te agradecer por nossa existência. Nós queremos Te agradecer por este templo. Nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Queremos Te agradecer por nos dar a Tua palavra e nos ensinar ela como um manual de vida todos os dias, Senhor. Obrigada por preparar para nós uma morada celestial eterna, Deus. Nesse momento a Tua igreja, ela ora a Ti, chamando a Tua presença sobre este lugar. Que os céus venham estar sendo abertos por Ti, Senhor. Que a Tua visitação venha estar aqui neste lugar. Que a Tua presença venha ser manifestada. Que nós possamos Te sentir. Que nós sejamos contagiados por Ti, pelo Teu mover. Nós queremos Te entregar os nossos corações e dizer que o Senhor tem a liberdade para a Tua atuação nessa noite, Deus. Nós pedimos a Tua presença, que o Senhor faça morada, que o Senhor venha receber a nossa adoração em cada momento de expressão a Ti, Senhor, em adoração. Eu desde já quero repreender todo cansaço, eu quero repreender tudo que Satanás tentar atrapalhar ou nos impedir de recebermos nessa noite aquilo que o Senhor quer nos entregar, aquilo que mais uma vez o Senhor quer nos libertar, aquilo que mais uma vez o Senhor quer nos curar. Deus, nós viemos neste lugar para Te adorar. Nós viemos neste lugar para Te cultuar, para dizer que Tu és santo. Então, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a preguiça de nós. Deus, tudo aquilo que tentar nos desviar, tudo aquilo que tentar nos impedir de Te adorar, de se entregar a Ti, nesse momento venha bater em retirada, Pai. Seja exaltado neste lugar. Queremos atrair a Tua glória. Queremos atrair a Tua glória. Queremos ser contagiados por Ti. Queremos ser transformados. Mas também queremos Te tocar. Nós também queremos Te tocar, Deus. Nós também queremos expressar o nosso amor a Ti. Nesse culto de celebração a Ti, Deus. Então eu Te peço que os nossos ouvidos estejam atentos, as nossas almas sedentas a tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Que eu seja um instrumento nas Suas mãos, mesmo que tão pequeno, mas é a Tua graça, pela Tua graça, é por Ti, é para Ti. Que a Tua palavra ministrada nessa noite venha tocar os nossos corações e causar transformação, que é o que ela faz. Que o Teu amor mais uma vez venha nos libertar, que o Teu poder venha ser manifesto nessa noite. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Para você que gosta de anotar, eu trouxe como tema dessa mensagem o que realmente importa. Eu sei que às vezes é difícil, né? Você tá escutando uma pregação e dá desde cara assim, na introdução, você já sabe a resposta. O amor, o que realmente importa. Mas é isso aí. Amém? É o que Deus quer falar conosco nessa noite. Aprendermos a amar. Eu queria ler com vocês lá em 2 João, no versículo 6, porque só tem um capítulo, né? 2 João 1:6. Tem várias versões e algumas são bem diferentes desse versículo, mas eu escolhi essa aqui para trazer hoje. E diz assim: amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é este:
viva uma vida de amor. Viva uma vida de amor. Se a gente ler a palavra lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 27, o Senhor ele nos ensina ali e divide os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí, mais ou menos sobre essa mesma direção, eu queria ler com vocês lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14. Diz bem assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo amor e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Então, aqui são resumidos em 2 os 10 mandamentos. E ele nos dá um direcionamento para a distribuição do amor a Deus e ao nosso próximo. E a gente vê nesse versículo que o que realmente importa é o amor. E o maior deles, a gente sabe que lá em 1 Coríntios 13:3 diz assim, né, que o maior é o amor, entre a fé, entre a esperança. E uma vez que Deus é amor, se você quiser abrir também lá em 1 João, no capítulo 4. E uma vez que Deus é amor, a lição que Ele, mais importante, Ele quer, é que nós aprendamos na terra. É como amar o nosso próximo. E é quando amamos que nós somos mais parecidos com Deus. Amém? Vamos ler lá, 1 João 4, do 16 ao 21. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiemos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Não há amor. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Então a gente vê aqui que se resume basicamente: viver consiste em amar. E amar altruisticamente, né, dessa forma de você amar e não ser... você não ter necessidade de receber, né, sem interesse. Amar de uma forma altruísta, né? Altruísta. Ela não é fácil. Vai contra a nossa natureza egoísta. É uma tarefa muito difícil. Mas é por isso que Deus nos deu uma vida inteira para nós aprendermos a amar Ele e a amar o nosso próximo. Amém? E o Senhor, Ele quer que esse amor, Ele esteja entre nós. Ele quer que nós amemos uns aos outros. Porque Ele quer que a sua família seja reconhecida pelo seu amor. Ele não quer que a igreja, os filhos de Deus, sejam reconhecidos por falsidade, por críticas, por falar mal. Pelo contrário, nem por contenda. Ele quer que nós sejamos reconhecidos pelo amor. E o Senhor, Ele tem me ensinado muito sobre isso. Porque quando nós estamos juntos, isso nos ajuda a desenvolver a habilidade de amar. Quando a gente está perto de pessoas, isso nos ajuda. E eu já compartilhei uma vez com vocês
sobre esse jejum, a respeito de não murmurar e não falar mal de ninguém, né? Mas antes de falar sobre ele, eu queria deixar um tópico sobre o que tem nos impedido de ter essa relação, esse amor, tanto a Deus quanto ao nosso próximo, que são as milhares de tarefas para serem cumpridas no dia a dia. E a correria para cumprir essas tarefas, ela tem nos ocupado demais e tem diminuído a qualidade de amor em nossos relacionamentos. A falta de tempo tem feito com que a gente não se dedique o suficiente ao nosso próximo e a Deus. E uma das formas de Deus medir a nossa maturidade espiritual é pela qualidade que nós demonstramos amor pelo nosso próximo em nossos relacionamentos. Independente se a gente consiga cumprir qualquer tarefa no dia, uma que não pode faltar é o amor. E hoje em dia nós temos visto que as pessoas têm conseguido fazer todas as tarefas que programam, mas elas não têm conseguido expressar o amor verdadeiro ao próximo. E para amar você precisa investir tempo. Uma vez o pastor Marcos ministrou sobre isso e ele falou que quem realmente ama, ela investe tempo. Investe tempo para você estar do lado de pessoas compreensíveis, pessoas irritantes, pessoas chatas, amorosas, imperfeitas, frustradas, que é o que nós somos em boa parte do tempo. Pessoas errantes, pecadoras, mas que buscam a perfeição do Senhor, amém? Pessoas que o pecado, ele se torna um acidente. Ele é um acidente. E sobre esse jejum que a gente fez com a nossa célula, a gente abriu para uma semana. Quem ouviu uma vez eu falando a respeito desse jejum? Levanta a mão. Então posso compartilhar outra vez. Esse jejum era o seguinte: a gente ia ficar uma semana sem murmurar e sem falar mal de ninguém. Toda vez que a gente murmurasse ou reclamasse, né, ou falasse mal de alguém, a gente ia acrescentar 12 horas desse jejum. Esse jejum nós começamos, creio que em março do semestre passado, né, desse ano. E eu demorei muito para concluir esse jejum. Por certo mesmo, eu concluí esse jejum semana passada. Ai, Jesus, misericórdia. E esse jejum, eu sei que o jejum ele não tem que ser considerado um deserto, né? Mas para mim foi. E eu percebi que os desertos mais longos, quanto maior ele é, mais ele nos ensina a ser humilde e a ser grato. E tinha dias que eu pensava em entregar o jejum, porque eu estava cansada de me ver mais uma vez falando algo desnecessário, sabe? Reclama demais, fala de mal, rapidinho. Passa um carro, você fala mal do carro. Passa uma pessoa, fala mal. E o que a gente tem a ver? E aí, eu pensei muitas vezes em entregar. Mas eu já falhei demais com Deus em quebrar propósitos. E um dia eu li Eclesiastes 5:10, eu quero compartilhar com vocês também. Vamos lá? Abre sua espada em Eclesiastes 5:2. Eu estava cansada de fazer, e eu falei para Deus: jamais, Senhor. Quando eu fizer um propósito com o Senhor, eu vou cumprir até o fim. Porque em todos esses momentos que eu pensei em parar, Deus ele me lembrava que eu não tinha que parar. Então eu continuei. Eclesiastes 5:2 diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Mas é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz, por que irritar a Deus com o que você disse e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus.
Em cada hora que eu acrescentava de jejum, eu me lembrava disso. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Portanto, você, quando um dia fizer um propósito com Deus, vá até o fim. Continue cavando. Continue cavando. Esses dias o pastor Vitor ministrou, né? Tá difícil, vai vir. Continua. Segue. Não desista. Porque a vitória é certa quando a caminhada é com Cristo. E eu prossegui esse jejum. E o Senhor, Ele me sustentou. E eu passei por momentos de êxito e falha. Em muitos momentos eu errei. Eu acertei. Eu aprendi. Mas teve dias que eu cheguei a julgar as pessoas. Por ver elas falando mal. Por ver essas pessoas murmurando. E quando o Espírito Santo me falou um dia, a gente estava no internato. E eu e a Marina conversando. E eu disse, sabe o que está acontecendo? Acho que eu estou invertendo tudo aqui. Porque quem não é para murmurar, quem fez o propósito fui eu. Elas não fizeram. É claro que não agrada ao Senhor a gente murmurar, a gente reclamar, ou a gente falar mal de alguém. Mas eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? Porque a minha atitude poderia ser diferente. Eu poderia orar por aquela pessoa. Eu poderia conversar com ela. Ou até mesmo só escutar o desabafo. E uma coisa que eu aprendi sobre desabafar durante esse jejum é que muitos desabafos só pertencem a Deus. Muita coisa que a gente desabafa por aí só tem que pertencer a Deus. E o pastor Marcos ontem no finalzinho, após o Disseu ministrar a palavra, ele deu um breve testemunho, né? Sobre isso. Pra quê? Se vai murmurar, melhor que fala pra Deus logo. Fala, em vez de murmurar, fala o que tu quer. Fala pra Ele. E é assim, gente. Ao invés de nós murmurarmos porque algo não deu certo, porque tá fora do nosso controle, é porque não era assim que você queria, melhor falar com Deus. É Ele mesmo que vai se resolver. Só Ele pode. Então a gente perde muitas bênçãos, a gente atrasa muita bênção. Porque a gente fala demais pra quem não deve. E também tem essa parte de que assim, quando nós desabafamos para algumas pessoas, algumas delas não sabem reagir, sabe, aos nossos momentos de lutas, aos nossos momentos de tristeza. Elas não sabem reagir bem quando nos vê assim, triste, abalado, errante mesmo. Nossa, a pastora tá triste. Nossa, a pastora tá isso. Gente, porque crente também sofre. Amém? Quem crê nisso? Que crente também sofre. Porque o evangelho de hoje não está crendo muito nisso, não. O evangelho de hoje, o crente, o cristão, ele passa por uma batalha. Nossa, Deus desistiu de mim. Você se afasta de Deus. Nada está dando certo para mim. Não pode sofrer nada. Não pode passar por luta nenhuma. Deus não pode entregar nada para ele. E tem gente por aí que fala assim, nossa, eu estou passando por tanta luta. E eu olho para aquela pessoa e falo assim, rapaz, Deus te ama, viu? Porque se ele não soubesse que você era capaz de passar por essas lutas, ele não teria te dado. E ele não deu para um outro porque ele sabia que não ia conseguir, mas para você ele deu. E você reage assim. Sabe, às vezes você não dá certo em uma prova, mas é porque lá na frente você vai testemunhar para alguém. Ei, não desiste não, aconteceu comigo também. Eu não desisti, é só uma prova. Estuda, sabe, tá passando dificuldade, cara, não desiste, ora. Deus vai abrir as portas, alguma coisa ele vai fazer. Sabe, às vezes as dificuldades é só para abençoar alguém lá na frente, para nós termos testemunhos vivos do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E às vezes a gente passa pelos desertos só falando. Eu fico imaginando no ouvido de Deus. Eu falo assim, ainda bem que o Senhor é Deus, porque se fosse eu, acho que desde ali já teria destruído tudo. É muita misericórdia, é muito amor, e a gente reage de uma forma assim muito triste. Sabe? Muitas pessoas, elas passam por tribulações e elas não sabem reagir às tribulações. Eu tenho visto que quando muitos tem acontecido demais, erra, decepciona Deus, ao invés de se aproximar, ao invés de se arrepender, se distancia de Deus. Sabe, tem virado rotina nós fazemos isso. Porque ao invés de nós nos humilharmos diante da presença dele, a gente se afasta. Por causa de quê? Por causa da vergonha.
De novo eu me afastei de Deus, de novo eu fiz isso com Deus, mas e daí? A gente não tem mais tempo para perder com ressentimento, a gente tem que olhar adiante, avante. Senhor, eu pequei, Pai, me perdoa, Deus, eu vou seguir avante. Se tem que pagar um preço, pague o preço, mas siga a caminhada, continue carregando a sua cruz, não desista, avante. É assim que a gente tem que ser e não se afastar de Deus. Eu quero ler com vocês lá em 2 Coríntios 7, 9. Segunda Coríntios 7, 9 diz bem assim: agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produzia em vocês a dedicação, desculpas, indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça ser feita. É assim que Ele quer. É assim no momento difícil que Ele quer que a gente reaja. Quando está doendo, porque se humilhar dói. Se humilhar diante de Deus, dói. É vergonhoso. Mais uma vez eu errei. Sabe, a gente mortifica a carne e o Espírito fica reinando. Porque mais uma vez você se levantou e não permitiu a carne falar mais alto. Nesse jejum, tinha momentos que eu não queria ficar perto de ninguém. E nesse ano foi o ano que eu mais vi as pessoas falando assim: nossa, mas você está tão assim distante? Você quase não fala muito com a gente mais. Eu sei que eu errei, porque ao invés de eu ter, agido da maneira certa, orado, conversado, sabe por que eu me afastava? Porque eu falava: Deus, eu não vou ficar perto de ninguém mais não, porque eu fico perto, a pessoa reclama, eu vou na onda, reclamo também, eu não vou ficar perto não, porque ela começa a falar mal, quando eu ver eu também tô falando mal. Falei assim: eu não quero ficar perto de ninguém, chega, o jejum é meu, e eu preciso terminar esse jejum porque eu não tô aguentando mais. Eu ficava assim com Deus. Gente, teve um dia que eu chorei. Em casa ali, eu fui no banheiro, eu cheguei em casa, eu falei: eu não acredito que mais uma vez eu falei tanta coisa desnecessária, porque a murmuração, a reclamação, ela é uma coisa desnecessária. Falar mal do próximo é uma coisa desnecessária, a gente não tem que fazer isso. Não edifica a gente nada. E aquilo, parece que eu sentia a minha carne, assim, doía, e eu chorava: eu não consigo mais fazer esse negócio, eu desisto desse jejum, eu não vou conseguir mesmo não, todo dia a gente fala mal mesmo, todo dia a gente murmura mesmo. E Deus falando assim: continua. Você acha que Deus ficava lá? Não, Ele só falava uma palavrinha. Eu, amém, Senhor, vou continuar. É só isso. Continua. Porque, gente, a gente fala mal demais, a gente fala demais. Às vezes você fala: pastora, eu não reclamo, eu não falo mal de ninguém. Mas a pessoa exagera de uma forma. Gente, a gente exagera muito fácil. A gente faz assim umas coisas. E eu falo, às vezes eu me encontrei, eu falei assim: Senhor, eu falei aquilo, mas não era daquele jeito todo não que eu falei. Mas por que, Deus? E ele: meu filho, não tem nada a ver com isso, é você. Porque a carne estava reinando. Eu não estava alimentando a minha carne, eu estava de mimimi. Ao invés de reagir, como ele falou aqui, lá em 2 Coríntios. Sabe? Vamos ler lá Provérbios 10, 19. Eu gosto de falar sobre isso, porque é algo que eu vivo, é uma luta diária que eu tenho. E eu sei que não somente eu, mas o povo de Deus luta todos os dias contra isso. Diz assim, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. E aí eu percebi durante esse jejum que o meu maior inimigo, que o meu maior desafio não eram as pessoas nem as circunstâncias. Que o meu maior desafio era a minha língua. Que a minha maior luta era eu mesmo. E não as pessoas ou as circunstâncias.
E aquilo nesse dia que eu falei, Senhor, mas imagina quanto de pessoas eu deixei de ouvir, o quanto de vezes que eu deixei de me relacionar mais com as pessoas, ou até mesmo, sabe, de ensinar. Porque tem coisas que você não precisa responder, é só ficar caladinha. E a pessoa fica falando ali, você fica caladinha. Não precisa murmurar, não precisa ir na onda. E você acaba ensinando. E eu não fazia isso, eu falava, Senhor, é isso que o Senhor quer, né? Não é isolar. É fazer a diferença. Amém? Quero ler com vocês Tiago 3:2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Diz bem assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí eu quero que vocês vão comigo lá pro versículo 6, do mesmo capítulo 3. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É através da nossa linguagem, através das nossas reações, que nos tornamos tolos por muito pouco. Sabe como acontece quando a gente age assim? Nos tornamos tolos por muito pouco. São minutos, são dias, são horas em vãos na terra. Você já parou para pensar? Quando a gente age assim, que foi perca de tempo para Deus, essas horas. Foi em vão, não somou. E quantas horas mais a gente vai deixar Deus triste, agindo assim? Eu não sei se você já passou por algum momento assim, sabe? De se ver incomodado por falar demais. Quantos aqui alguma vez já falou, cara, eu falo demais? Quantos? Amém, glória a Deus, é assim mesmo. Às vezes falam, mas você não fala, pastora, você que pensa. Você que pensa. Se hoje eu não falo, porque o Senhor tem me tratado. Sabe por quê? Para falar somente o que presta, porque o que não presta, não fale. Sabe o que eu aprendi? Ouvir mais. Esses dias o Aleph postou algo sobre o silêncio. E realmente é isso mesmo, literalmente. O silêncio, às vezes, ele é a nossa melhor resposta. E para a honra e glória do Senhor, eu venci. Para a honra e glória do Senhor, semana passada eu concluí esse jejum. E o Senhor me ensinou que o meu falar, ele tem que ser para edificar. É uma chamada de Deus para todos nós, amém? Efésios 4, quero que vocês abram lá comigo. Efésios 4, o versículo 25, diz assim: portanto, cada um de vocês abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, que não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. O nosso falar, ele conta demais para termos qualidade no nosso relacionamento com o próximo. E assim também no nosso relacionamento com Deus. E eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei se você tem amado como Ele nos ensinou.
Eu não sei se você tem mais alimentado a sua carne ou o seu espírito. Eu não sei se você tem passado por dias difíceis, por desafios. Mas, às vezes, o momento mais difícil, ele pode ser a ponte para aquela fase mais bela da sua vida. Eu vou repetir, igreja. Às vezes, o momento difícil que você está passando pode ser a fase mais bela, a ponte para a fase mais bela da sua vida. A chamada de Cristo para nós está lá em Mateus 11, 28 e 30. Vou ler aqui. Não precisa abrir. Se você quiser anotar, Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que o Senhor quer que a gente esteja. E foi só assim, só estando assim, que eu consegui parar de reclamar e parar de murmurar e vencer esse jejum. Recebendo essa graça, recebendo isso aqui e descansando nele. O Senhor, Ele quer que a gente venha como está. Ah, mas o que vem depois? O que vem depois é para depois. Cada momento, seu momento. E às vezes a nossa vida ela se torna uma bagunça. E a gente, quando menos percebe ou nem percebeu, a gente se tornou cego. Escamas começaram a tampar a nossa visão espiritual. Nos impediram de enxergar o direcionamento de Deus. Nos impediram de enxergar o quanto estávamos errados. E aí, quando tudo fica uma bagunça, a gente dá espaço para muita sujeira entrar. E essa ordem, e essa limpeza, para ajeitar a casa que somos nós, só Jesus pode limpar. Só Jesus pode nos purificar. Só Jesus pode nos perdoar. Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode nos curar. Só Jesus pode nos capacitar. É através dele. Mas para Jesus organizar a casa que somos eu e você, ele precisa ser convidado. Às vezes a gente acha que simplesmente acordar e viver é uma obrigação dele cuidar, dar livramento. Não. A gente precisa convidar ele o tempo todo. Eu acho muito legal, a pastora Miriam, ela sempre fala assim, eu estou aqui cozinhando e Deus, é nos momentos que Deus mais fala comigo. Sabe por quê? Porque convida ele o tempo todo. E é assim, se a gente tomar posse disso, esses dias eu estava falando com as meninas do ministério, e eu disse, se nós entendêssemos 1% do quanto tem poder através do nome de Jesus, muitas coisas seriam diferentes nas nossas vidas. Muitos desertos talvez a gente nem precisaria passar. Sabe por quê? Porque é aquilo que esses dias foi ministrado aqui, às vezes a gente se acha demais. Se acha demais. E aí Deus ele tem que falar, ei, calma lá. Não é assim não. Então, amados, que nós possamos tomar posse dessa graça, desse direcionamento, desse ensinamento e chamar ele para estar conosco em todos os momentos. Chamar ele para limpar quando estiver sujo mesmo. E não tenha vergonha de estar sujo, porque ele morreu, foi por isso mesmo, porque tem gente sujo aí e essa galera vai tudo pro inferno. E ele deu o melhor dele. Ele nos amou em João 3,16 de uma forma como a gente nunca vai conseguir amar ele. De uma forma como ninguém vai conseguir. Essa foi a maior expressão de amor que o Senhor teve por nós. Deus, ele continua sendo Deus. Aquele louvor que foi ministrado. Fiquei meditando, Senhor, mesmo em doenças, mesmo em saúde, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos alegres, o Senhor continua sendo Deus. Deus, ele continua sendo Deus. E nós
Nós continuamos sendo filhos nos momentos de tristezas e nos momentos alegres. Deus, Ele continua sendo Deus, seja dias bons ou ruins. E nós somos filhos em momentos ruins e alegres. O Senhor, Ele quer nos ensinar a lutar da maneira certa, a enxergar quem é o verdadeiro inimigo. E eu pergunto a você, se você tem passado por uma guerra, quem tem vencido essa guerra? A carne ou o espírito? Se coloque de pé, igreja. Quero que você feche os seus olhos. E você se pergunte, quem tem vencido essa guerra? Como eu tenho me relacionado com as pessoas? Em amor? Porque a amabilidade, ela é um fruto do Espírito. E se o Espírito está vencendo, o nosso relacionamento com o próximo é em amor, é em verdade. O nosso relacionamento com Deus, ele fica muito fácil de se ter. Você tem prazer de buscar todos os dias. Um dia eu disse aqui, quanto mais próximo você está de Deus, quanto mais você faz parte das coisas de Deus, mais você quer estar com Deus e menos você quer estar no mundo. Mas quanto mais você faz parte das coisas do mundo, menos você quer as coisas de Deus. Por isso que às vezes quando você ouve uma música que não te edifica, que não é para Ele, porque a Bíblia fala que o nosso louvor seja Ele o motivo. Se aquilo não te edifica, não te convém. Se não te aproxima de Deus, não serve. Que nós possamos ser essa casa. E Ele nessa noite venha nos libertar de todo espaço que a gente deu para a carne atuar. De toda cegueira. Eu sei que a alma, ela é assim. Ela quer fazer aquilo contrário que o Espírito quer fazer. Mas se a sua alma for ganha para Jesus, essa vitória já é sua. Peça nessa noite para Ele se libertar. Se é de você mesmo, peça. Feche seus olhos, igreja. Peça para Deus. Sabe, você pode estar perplexo, mas não desesperado. Você pode ser pressionado, mas não desanimado. Você pode se abater, mas você não pode ser destruído. Às vezes você pode não entender as suas atitudes, mas o Senhor quer que você continue lutando. Porque é a graça dEle. É a graça dEle, a presença dEle que nos basta. Essa graça, esse favor imerecido mesmo. Oh Deus, nós não queremos mais agir assim, Pai. Nós estamos cansados de fazer aquilo que é contrário à Tua vontade. Nessa noite nós queremos mortificar a nossa carne, Pai. O que seríamos de nós, se não a Tua graça, para nos sustentar? O bem que eu quero fazer não faz. Nos perdoa, O Senhor. mal que eu não quero existir, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Nos ensina a alimentar o nosso espírito, Pois Deus. meu corpo Nos ensina a amar. já
o pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Peça pra Ele nessa noite, igreja. Essa é a hora. Vem, nos liberta, Senhor. Então liberta-me de mim. Liberta-me, Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Enche-nos do até teu que amor. não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nos ajude a prosseguir, Senhor. Nos ajude a prosseguir, Deus. Às vezes parece difícil, mas Ele nessa noite, Ele quer te capacitar. Ele quer te curar, Ele quer te capacitar, Ele quer te limpar, Ele quer te libertar, Ele quer te encher desse amor. E que nós sejamos essa marca do amor lá fora. E nosso relacionamento com as pessoas. Sabe, que eu e você possamos investir tempo em nosso relacionamento com o próximo. Para cumprir o ID. Porque quando estamos juntos é muito mais fácil de vencer. Até porque Ele já venceu por nós e nele somos mais que vencedores. Que eu e você possamos receber essa chamada de despertar. Dói mesmo. Às vezes a gente sofre mesmo. Mas é só você pedir para Ele te libertar. É só você pedir mais uma vez: liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, Declare, eu igreja. sei, eu venço o Receba a nossa pecado. adoração, Deus. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Senhor, Deus. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando todas as estou em cadeias, tua Deus, presença, cai por o terra e meu interrompe viver nesse é momento. transformado. Todas as cadeias do Então mal. liberta-me de mim. Toda murmuração. Quero ser a tua casa. Todas as vezes que Se prestamos a nossa você boca pra estiver Satanás. aqui, eu sei, eu venço Nos o perdoa. pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu quero convidar você. Você que nessa noite deseja que Ele faça isso mais uma vez. Eu te convido nessa noite a, nesse espírito de ousadia, de você vir pedir pra Ele te libertar mesmo. A minha sogra,
Eu acho muito lindo aquilo que ela faz, porque ela não tem vergonha de dizer, quando ela passa por uma situação, ela fala, então liberta-me de mim, e começa a cantar. E eu falo, mas é isso mesmo, Deus. É assim que a gente precisa toda hora. Porque chega de te envergonhar, chega de brincar. Que você venha declarar e tomar posse nessa noite disso. Da sua libertação, da sua liberdade, da sua cura. Que você tome posse disso nessa noite. Toda legalidade ao domínio de Satanás, através de pequenas palavras, pequenas atitudes que se prenderam no mundo espiritual. Todas as vezes que você falhou com Deus, tome posse da sua libertação nesse momento. Deixe o Espírito Santo de Deus te encher com a graça, com a presença dele. Deixa ele transbordar em você